A minha oração é que esta palavra, ela possa penetrar, da mesma forma que penetrou no meu coração, possa penetrar também no seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, isso pode virar uma chave na sua vida. Você que é junior, que está aqui me ouvindo, você que é adulto, adolescente, o perigo de esquecer os milagres. Abra a sua Bíblia, no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 16, no verso 2 e até o verso 4. Ou vamos deixar apenas o texto que está aqui na projeção. Então, livro de Êxodo. O livro de Êxodo fala da saída do povo de Israel do Egito. A palavra Êxodo significa saída, esta história tão conhecida de todos nós. Então nós vamos aprender com o povo de Israel algumas atitudes e comportamentos que a gente não deve praticar para continuar tendo uma vida próspera e abençoada. Vamos ler a palavra do Senhor. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Eu quero repetir o texto com você. Eu quero que você preste atenção na primeira expressão, na primeira palavra que tem neste versículo. Vamos ler. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Amém, queridos? Sabe, uma das tragédias da vida cristã não é deixar de receber milagres, não é deixar de vivenciar o sobrenatural. Sabe, queridos, uma das maiores tragédias que pode acontecer na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, é justamente esquecer os milagres. O povo de Israel havia acabado de vivenciar alguns acontecimentos sobrenaturais. Você olha para o Antigo Testamento, na vida do povo de Israel, quantos milagres, quanta manifestação de Deus, quanta ação do céu na vida deles. Deus enviou praga sobre o Egito, protegeu o povo, abriu o Mar Vermelho, destruiu o exército de Faraó, e eu poderia citar muitas outras coisas que aconteceu, mas você conhece a Bíblia. Então, a libertação tão sonhada, tão esperada, tão desejada dos filhos de Israel havia chegado. Eles se libertaram do jugo de Faraó, da escravidão do Egito, entraram em Canaã, tudo que eles almejaram, tudo que eles passaram, gerações e gerações, pedindo a Deus, Deus deu a eles. Só que, uma semana depois, 15 dias depois, o povo já estava reclamando. Passaram 40 dias no deserto, sustentado por Deus. Mas depois de uma semana, depois de pouco tempo, eles já estavam reclamando. Ou seja, eles haviam presenciado o mar se abrir. E agora estavam preocupados com a falta de pão. Olha a incoerência. Olha a dureza deste coração. Eles haviam contemplado Deus destruir a nação mais poderosa dos seus dias. Faraó, o Egito. Mas agora eles estavam preocupados em saber se Deus poderia sustentá-los no deserto ou entrando também em Canaã. Sabe, fala comigo, o problema não era a ausência de milagres. O maior problema que o povo de Israel vivenciou é um problema que nós também podemos vivenciar. Eu não estou querendo dizer que nós vivenciamos, eu prefiro profetizar que nós podemos, mas não iremos. Amém ou não amém? Sabe, querido, fala comigo, o problema era a perda da memória espiritual. A perda da memória espiritual. A capacidade de trazer à memória aquilo que dá esperança. A capacidade de trabalhar, não dependendo de um milagre presente, mas se alegrar com os milagres que já aconteceram. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eu falo esse texto aqui, querido, quase todos os cultos. Então, assim, nós oramos por uma porta aberta. E quando a porta se abre, a gente reclama da responsabilidade que veio. A gente só quer o bônus, não quer o ônus, sabe, querido? Nós pedimos a Deus uma porta que se abra, nós pedimos uma resposta de alguma situação, a resposta vem.
Mas, consequentemente, vem também uma necessidade de uma responsabilidade maior. Aí nós começamos a reclamar. Nós recebemos resposta de oração e daqui a pouco a gente se coloca diante de Deus reclamando que Ele não está fazendo as coisas por nós. Então essa memória espiritual, por isso que eu disse que isso pode virar uma chave na sua vida, querido. Paulo, ele escreveu dizendo que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso por causa do evangelho, estava preso injustamente. Mas a prisão injusta não foi uma razão para ele não se alegrar. Não foi uma razão para ele murmurar, para reclamar. Pelo contrário, ele viu na prisão, ele viu nessa situação que ele estava vivendo, uma oportunidade de abençoar vidas, uma oportunidade de fazer a diferença, uma oportunidade de ser um cristão exponencial, querido. O que é que ele fez? Eu vou escrever uma carta, eu vou falar para uma igreja, eu vou falar para uma geração. Daqui a 2000 anos, a Iebe Linhares vai ler essa carta que ele escreveu, e nós vamos lembrar que um homem pode dizer que eu aprendi a viver contente. E ele continua dizendo, eu aprendi a ter fartura, eu aprendi a vivenciar quando as coisas faltam, eu aprendi a estar alegre em toda e qualquer circunstância. Então, querido, memória espiritual pode capacitar você a não depender das circunstâncias para estar bem. Amém ou não amém? Então, o perigo de esquecer os milagres não é apenas perder a gratidão, é perder a confiança naquele que já realizou milagres. Então, esta é a tendência natural do ser humano. Esta é a tendência natural do homem, da mulher, que vive nessa dimensão carnal. Por isso que você, quando vem à igreja, quando você vai no grupo pequeno, quando você participa de uma célula, vem para a oração, você é despertado aqui para ler a Bíblia, é uma forma que tem de trazer à sua memória quem você é e o que você pode e deve viver em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Então quero compartilhar com você algumas verdades dentro desse tema. Qual é o tema de hoje? Só as mulheres. Qual é o tema? Então, homens, fala assim comigo. A murmuração nos faz esquecer o que Deus já fez. Você já foi ministrado sobre esse tema. Israel estava no deserto, mas não chegou lá sozinho, queridos. Cada passo daquela caminhada do povo de Israel era resultado da intervenção de Deus na vida deles. Eles estavam livres porque Deus os libertou. Eles estavam vivos porque Deus os protegeu. Estavam caminhando porque Deus abriu um caminho onde não existia caminho. Mesmo assim, diante da primeira dificuldade, eles começaram a murmurar. Eu sei que você não gosta de falar essa palavra, porque você não sabe qual o significado, e isso dificulta falar, né? Eles começaram a murmurar. A murmuração, ela tem um poder destrutivo, e você sabe disso, eu sei também. Ela direciona, preste atenção, ela direciona a nossa atenção para aquilo que está faltando e faz com que a gente ignore o que Deus já fez. Só estou voltando a reforçar uma verdade que eu já falei com vocês. A murmuração, ela tem um poder de tirar o nosso foco de quem Deus é, do que Ele pode fazer. Fala-se comigo, quando o coração é dominado pela reclamação, o que acontece? Como diz o pastor Renato, é forte isso daí, hein? Vamos falar juntos, vamos lá? Quando essa foi uma palavra, queridos, que um pastor da Rede Inspire compartilhou com o pastor Carlito, ele estava compartilhando com a gente, e eu entendi de Deus de trazer para nós. Claro que fazendo algumas adaptações, ministrou muito ao meu coração. Eu me identifico muito com esse tipo de palavra, porque eu sei que esse é um caminho abençoador para a minha vida. Por mais que eu já tenha dado por Deus essa graça de sempre orar agradecendo, eu sei que em alguns momentos eu reclamo. Talvez até inconscientemente, em alguns momentos eu não me dou por satisfeito. Então essa palavra, ela ministrou muito ao meu coração.
Então, esta talvez seja uma das razões de muitas pessoas estarem desanimadas. Perderam a capacidade de ver o que Deus já fez, de celebrar os milagres, queridos. Não porque Deus deixou de agir, mas porque deixaram de lembrar, de restaurar essa memória espiritual. Então, o inimigo sabe que uma pessoa, quando se recorda da fidelidade de Deus, ela enfrenta o futuro com esperança. Quando nós estamos cantando aqui aquele louvor, né, que eu nasci para te adorar, é isso? Eu estava aqui cantando, queridos, e eu compartilhei com vocês, mas eu estava lembrando de quantos homens e mulheres que deram a sua própria vida e sem reclamar, sem questionar, foram jogadas nas arenas. Nós estivemos lá em Roma, queridos. Nós somos no lugar onde milhares e milhares de cristãos morreram por causa da sua fé. Morreram porque entenderam que esse era o melhor caminho para a vida deles. Então, talvez esta tenha sido uma das melhores formas, melhor não, né? Mas uma forma poderosa deles expressarem a verdadeira gratidão, poder morrer por causa do Evangelho, morrer por causa da fé. Eu não estou dizendo que eu quero isso para a minha vida, mas eu não sei o que é amanhã. Mas imagine o privilégio que eles tiveram. Quando você lê Hebreus capítulo 11, fala da galeria da fé, homens e mulheres que foram torturados, foram cerrados ao meio, foram expostos à multidão para serem humilhados, constrangidos. Mas a Bíblia diz que homens e mulheres que o mundo não era digno dessas pessoas, querido. Homens e mulheres que da fraqueza tiraram forças. Agora, eu tenho plena convicção, queridos, eu tenho plena convicção que a maioria desses cristãos, eles não murmuravam. A murmuração não era um comportamento presente na vida deles. Mesmo que em alguns momentos eles vivenciassem isso. Sabe, quando eu olho para esses homens e mulheres, eu me lembro de algumas canções da harpa cristã. Eu lembro do hino 204 da harpa cristã. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma nerlante espera que Cristo a venha buscar. Aqui só há descrença, lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. Esse é do meu tempo, Jean. Não vamos chegar lá, viu? Mas pode tentar. Sabe, querido, quando você canta algumas canções do cantor cristão, da harpa cristã, fica muito claro que muitas dessas músicas foram escritas em momento de dor, de aflição, tá? Eu poderia trazer para vocês algumas histórias que falam sobre estas canções, tá? Nós temos uma canção da harpa cristã que fala: achei um bom amigo, fala de Jesus que é bom amigo. Esta canção foi escrita por um homem que ele perdeu a sua família durante um naufrágio. Ele estava indo, parece, para um trabalho de evangelização, e a esposa morreu, os filhos morreram, e quando eles chegaram do outro lado, ele recebeu sua inspiração, uma forma de Deus trazer consolo ao seu coração, dizendo: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Sabe, querido, eu poderia citar tantas outras aqui, mas isso, querido, só é possível quando há um coração agradecido. Quando mesmo no meio da dor, da morte, da enfermidade, a pessoa é capaz de falar o que Jó disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Então, querido, qual é o tema da mensagem de hoje? Quem lembra? O perigo de esquecer os milagres. O perigo de esquecer os milagres. Sabe, o salmista, ele estava preocupado com isso, e ele faz uma oração. Salmo 103, você conhece esse texto. Ele diz assim, ó: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Essa tem que ser a minha oração. Deus, não deixa que eu esqueça. Não deixa que eu murmure, não deixa que eu... com o tempo, se apague da minha memória os teus grandes feitos. Deixa eu falar uma coisa para você. A minha mãe faleceu recentemente, mais de 80 anos de idade.
já estava naquela fase que ela já não conhecia o filho. A gente chegava lá, não sabia quem era o filho, já tinha perdido completamente a sua memória, mas de vez em quando a gente chegava lá, ela estava cantando os hinos da harpa cristã. Sabe, queridos, trazendo à memória o próprio Deus, cuidando dela, cuidando dos filhos, trazendo à memória aquilo que ela cantou durante a sua vida. A gente cresceu com muitas dificuldades, sem recursos financeiros, querido. Mas a gente não via papai e mamãe reclamando, murmurando, questionando, apesar das limitações financeiras. O que a gente via era um homem e uma mulher de Deus orando, expressando gratidão, sendo caluniados, e sem a gente saber, mesmo assim mantendo a fé em Deus, essa esperança, que isso não tem preço, queridos. Então, o perigo de esquecer os milagres, fala comigo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Sabe, queridos, uma outra verdade que eu quero compartilhar diz assim: o milagre de ontem não nos dispensa de confiar hoje. Você pode repetir? Depois que o povo de Israel, queridos, entrou em uma nova fase, Deus agora queria ensinar algo a eles. Deus queria mostrar ao povo de Israel a viver na dependência diária. Orientou, olha, vocês comam de hoje, mas não precisa juntar para amanhã. É fácil isso? Você ter ali aquela em abundância, podia guardar lá no freezer, guardar na geladeira para a semana que vem. Nós fazemos isso por uma forma de planejamento. Mas Deus queria trabalhar na mente desse povo. Olha, eu estou dando para hoje, comam e agradeço, não precisa guardar para amanhã. Mas de vez em quando alguém ia lá e guardava, sem necessidade. Deus estava dizendo que o milagre de ontem não nos dispensa de confiar hoje. Então, se Ele está provendo hoje, Ele irá prover amanhã também. Você crê assim? Ou seja, é o que Deus estava dizendo: Jabes, você precisa aprender a confiar em mim todos os dias. Você precisa aprender a confiar em mim a todas as áreas da sua vida. Eu já contei para vocês, queridos, quando a gente estava construindo esse templo, teve um dia que a gente precisava honrar um compromisso e não tinha um dinheiro, eu estava preocupado, eu não tive coragem de comprar o material que tinha que ser comprado. Eu compartilhei com a liderança da igreja e falei: olha, o Espírito Santo está me falando que eu posso comprar, que o dinheiro vai aparecer, e eu falei para eles, eu não tive coragem de comprar, e nós oramos ali, e enfim, no outro dia, querido, Deus enviou uma pessoa na secretaria da igreja e deu uma oferta de 50 mil reais, querido. Eu nunca esqueço disso. A oferta já estava separada, eu não sabia. O Espírito Santo tocando no meu coração: Jabes, pode comprar o material. Mas eu tive medo, eu tive receio, porque estava em nome da igreja, e eu não queria expor o nome da igreja, sabe, querido? E aquele homem, ele estava indo na igreja na segunda-feira, no dia da reunião. No meio do caminho, ele não pôde ir, ele teve uma reunião e só foi no outro dia. Então, depois daquela experiência, uns 3 meses depois, precisamos tomar outra decisão, não tinha dinheiro, aí eu não tive dúvida, tá, vamos comprar. E Deus honrou até aqui, querido. Como tem honrado esta igreja, tá? Nós estamos precisando colocar 2 ar-condicionados aqui. Eu ia até falar que precisava comprar, mas nem vou falar mais, porque eu sei que Deus vai alimentar 2 pessoas nessa semana e esse ar-condicionado vai ser comprado. Amém ou não amém? Tá, para esfriar um pouquinho melhor, né? Quem senta aqui no meio parece que fica um pouco mais quente, me falaram. Eu não sei, que eu sempre estou por aqui, né? Mas vamos lá, queridos. O milagre de ontem, de tudo que Deus fez na construção desse templo, de honrar cada compromisso, não nos dispensa de continuar confiando que o campus da IEB Linhares, mesmo sem um recurso hoje, nós iremos realizar para a glória de Deus.
É isso que eu creio, querido. A reforma lá do Canivete que nós estamos fazendo, Deus está provendo recursos. Lá no Farias, vamos reformar também. Projetos que Deus está colocando em nossas mãos. Missionários que estão nos procurando, querendo que a gente ajude na construção de um templo. Nós queremos isso e iremos fazer para a glória dele. Você pode dizer amém? Fala comigo, a fé não sobrevive apenas das lembranças do que Deus fez ontem. Resumindo, eu também não posso ficar dependendo das bênçãos do passado. Eu não posso ficar contando o mesmo testemunho de 15, 16, 17, grave aí 17, anos atrás, querido. Porque o seu Deus e meu Deus é um Deus de novidade. Então nós precisamos continuar vivenciando o que Deus está fazendo hoje. Amém ou não amém? Então, queridos, nós começamos o culto hoje pela manhã, aqui na igreja, fazendo uma oração de gratidão, dizendo que bom que você pôde estar aqui. Então, quando eu estou na casa do Pai, quantas memórias que vêm à minha mente, quantas lembranças. Poxa, eu pude acordar, eu pude levantar, eu tive ânimo, eu tive disposição para caminhar para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, é fácil ficar desanimado, é fácil não querer vir para a igreja, querido. É fácil a gente ficar deixando para depois tantas coisas abençoadoras. Então estar aqui é cuidado de Deus, é provisão de Deus, é Deus cuidando da minha vida. Você pode falar, mas você é pastor. Deixa eu falar uma coisa para você, eu já faço isso 64 anos, mesmo sem ser pastor. Eu cresci e tenho um prazer nisso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque eu poderia com 15, 18, 20 anos, parar na caminhada. Eu poderia ter desistido, eu poderia ter abandonado a fé, mas eu entendi que esse é o melhor caminho para a minha vida, querido. Então, uma outra canção diz assim, no mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão, não pode achar o homem esperança de salvação. Pronto, parou aí, né? Mas termina dizendo assim, eu prefiro ficar com Jesus. É isso que diz a canção. Eu prefiro ficar com Jesus. Amém, queridos? Então veja bem, eu olho para minha família, eu louvo a Deus. Cada livramento, outro dia eu falei para vocês aqui, uma necessidade fisiológica. Você lembra de agradecer a Deus? Coisas do dia a dia. É pensar nisso, querido. Você quando entra debaixo do seu chuveiro, você agradece a Deus, porque na cidade que você mora tem abundância de água. Essa não é a realidade de muita gente em cidade perto, nossa aqui, querido. Então nós precisamos exercitar essa memória da gratidão, louvar a Deus, porque os nossos irmãos surdos vêm para a igreja, mas tem homens e mulheres aqui que dedicam tempo, que ficam aqui, queridos. Vocês pensam que é fácil? Isso requer esforço físico, esforço mental. Elas têm que interpretar o pastor Jabes, que fala rápido, gritando. Ela fica doida aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pastor, fala devagar aí, pastor. Tá? Ela tem que me ouvir, ela tem que interpretar, tem que passar para eles. Sabe, querido? Aplauda o Senhor aqui na vida deles aqui, ó. Tá? Glória a Deus. Obrigado aí a vocês. Então, queridos, hoje pela manhã eu fui para casa agradecendo a Deus. Que culto abençoado pela manhã. Aí eu louvei a Deus por quem canta, por quem está na recepção, quem está com todo mundo. Amém ou não amém? Fala comigo. Quando o extraordinário se torna comum. É isso que acontece, queridos, quando nós esquecemos os milagres. Esse é um dos grandes perigos. Olha o que aqui diz Números, capítulo 11, verso 6. Vamos ler. Nenhuma coisa vemos, senão este maná. Você pode repetir? Quem já teve, que vai ter filhos aqui, ouve isso com frequência, né? A minha filha está aqui, a Daíse, né? Está lá a comida, não tinha muita coisa em abundância lá em casa, na época dela. De André melhorou um pouquinho, né? Chegaram, não tem nada não para comer? Você sabe o que é isso, gente? Um pai e uma mãe, bota o café, o biscoito, se coloca ali um pãozinho, uma manteiguinha, por mais simples que seja. Aí o filho vem, não tem nada não para comer? Minha filha, seu pai é curado, sua mãe também. Tá. Deixa eu falar uma coisa para você.
Nós adultos de vez em quando fazemos isso. A gente fala dos filhos, mas é isso que nós fazemos. Nós murmuramos, nós reclamamos. Sabe, queridos, a gente não está satisfeito com a igreja. A gente reclama e parte para outro lugar. É gente buscando o que é melhor para a sua conveniência. Essa que é a realidade, queridos. Gente que está abrindo mão do casamento por coisas pequenas. Eu sei que tem algumas situações que são delicadas, que realmente tem que se pensar. Mas no primeiro vento, não, vou partir para outro, para outra. Como se isso fosse a solução. Em alguns casos pode até ser, mas não vou falar desses casos aqui não. Isso é conversa de pastoral, né? Então, querido, nenhuma coisa vemos senão este maná. Então, o que antes era milagre para eles, estava sendo visto agora como algo comum. Esse é um dos problemas, queridos, da fartura, quando a gente começa a melhorar um pouquinho de vida, quando a gente começa a crescer um pouco, é a tendência de esquecer quem nos abençoou, é a tendência de esquecer, querido, as coisas simples. O profeta já dizia, não desprezar o dia das coisas pequenas, querido, das coisas pequenas. É lembrar que lá atrás você comia uma abóbora com carne seca e você celebrava aquilo. Sabe, queridos, eu dei uma cantada aqui, viu? Abóbora com carne seca. Hoje, querido, hoje eu comi uma rabada, queridos. Que coisa gostosa. Por incrível que pareça, tinha rabada e tinha costelinha de porco. Coisa que eu adoro. Mas eu fui mais na rabada. Eu comia carne de porco também, é claro, né? Mas assim, você está entendendo? É não abrir mão daquilo que marcou a sua vida, a sua infância. Mas vamos correr aqui, né? Esse é um dos maiores perigos na caminhada com Deus, a familiaridade, a tornar as coisas comuns. Você vem para um culto, para celebração, você se acostuma com isso, você acaba não vivendo esse momento. Nós estamos hoje expostos, queridos, a tantas coisas nas redes sociais, de celebração, de adoração. Você vai para a TV, para o YouTube, você pode escolher para assistir a coisa mais linda, mais bela, pregadores, igrejas e músicas, né? Aí você vem para a igreja, você fica fazendo comparações, a gente acaba abrindo mão desse momento tão precioso que Deus nos dá, de olhar não apenas o que está sendo falado, mas o que está por trás disso. Gente que ora, gente que intercede, gente que talvez seja mais simples do que você, mas carrega uma unção de Deus que talvez você não tenha, ou talvez tenha outra, e precisa juntar e conectar aí. Nós precisamos resgatar isso. A gente tem conversado sobre isso com a liderança. Nós estamos aumentando demais a nossa régua, querido. O nível está muito alto, de tal maneira que a gente não se contenta, e isso acaba afetando todos os relacionamentos. Se não tiver na medida, se a barriga não tiver o tanquinho, hoje a gente está vivendo desse jeito, se a camisa não combinar com a calça, se a palavra não tiver dentro da gramática, meu Deus, isso não anula a busca pela excelência, não. Fazer bem feito é bíblico, mas é preciso tomar o cuidado, querido. O que tem de gente morrendo aí, deixando de alimentar por causa do corpo, preocupado com o corpo, e tantos outros absurdos. Estamos nos deixando moldar pela mídia, pela comunicação. A gente se esquece quem nós somos, primeiramente, que nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Foi Ele quem nos criou. Então, quando eu alimento um descontentamento desproporcional de quem eu sou, querido, eu começo a estar dando uma palavra de murmuração contra aquele que me criou, querido. Eu preciso entender isso. Então, quando o extraordinário se torna comum, então nós temos uma igreja, nós temos uma família, nós temos inúmeras ações da bondade de Deus sobre nós. Você pode dizer amém a isso? Então, queridos, que o que Deus está fazendo, que quem Ele é, seja suficiente para você manter um coração grato. Deixar de focar apenas aquilo que está faltando. Preste atenção que em outro contexto, eu posso estar pregando outra mensagem que seu entendimento, o pastor está contrariando aqui. Hoje ele está falando que eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que correr. Sim, querido, aí você tem que observar o contexto. Nós aqui estimulamos mesmo a estudar, a você cuidar do seu corpo, a você querer as coisas boas, melhores, porque Deus tem para nós.
Mas eu estou falando aqui do equilíbrio, do foco, da prioridade. Uma coisa não anula a outra, amém ou não amém? Então fala comigo, esquecer os milagres nos faz romantizar o passado. Olha o que Israel disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Meu Deus. Quem dera tivesse morrido na terra do Egito. Eles começaram a sentir saudade do tempo da escravidão. A murmuração, queridos, tem uma memória seletiva. Ela apaga, no caso específico aqui do povo de Israel, os chicotes que eles recebiam do tempo da escravidão. Então a murmuração fazia eles lembrar muito mais das panelas, das cebolas. Meu Deus, para gostar de cebola, querido, amém, vai bem aí no tempero. Eles estavam esquecendo das correntes que aprisionavam, mas estavam lembrando de quê? Da comida, queridos. Isso é muito sério. Se eu e você não tomarmos cuidado, a nossa fé, ela pode ficar comprometida. Porque de repente você vem para Cristo com uma expectativa. Você alimenta uma fé de que alguma coisa vai acontecer. E Deus trabalha, perdoa os pecados, te dá a salvação, que é o bem mais precioso. Só que você está precisando de algumas outras coisas e você se esquece do mais importante que Deus já deu. Só que as outras coisas podem falar mais alto, poxa, mas quando eu estava naquela sociedade, o dinheiro não faltava. Quando eu fazia aquele negócio, eu tinha recurso. Agora eu não tenho. Aí você se esquece da salvação e compromete a sua salvação, lembrando do tempo da escravidão, do tempo da bebida. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Pessoas que são casadas, que vieram de outros relacionamentos, pedir a graça de Deus, para não ficar trazendo à memória os prazeres carnais de um relacionamento amaldiçoado por Deus. E ignorar o que Deus pode e quer fazer no relacionamento santo, santificado por Ele. É fácil isso? Claro que não. Isso está me vindo na minha mente aqui agora. E são coisas que ninguém vê, porque está dentro de você, no seu coração, mas Deus sabe, Deus conhece, e traz aqui para uma reflexão, queridos. Então esquecer os milagres nos faz romantizar o passado, aquele tempo que era bom. Quem sabe tem gente que está com essa memória do passado. Talvez querendo voltar, mas aí pensando, então em nome de Jesus, há uma liberação de unção sendo liberada sobre a sua mente. Creia que Deus tem algo a mais para você. É que nós não nos aprofundamos nessa reflexão. O que acontece? Você se esquece de que naquele outro momento, naquela outra vida, você se entregava mais. Você não tinha horário. Qualquer hora do dia, da noite você ia. Se era o carnaval, era uma semana. Se tinha que beber, você bebia. Se tinha que falar, você falava. Se tinha que ficar sem dormir, você dormia. A pergunta é, eu faço isso hoje como filho de Deus? Eu pago um preço de participar de uma vigília, de um jejum, de uma oração? Essa que é a verdade que a gente não para analisar, querido. E você sabe do que eu estou falando. Lá no mundo, a gente se entregava sem reservas. A gente sim, quem fazia isso? Você não tinha vergonha de ser ridicularizado. Bebia, talvez até vivia nas sarjetas, caindo, e não se importava com isso. Hoje, para levantar a mão, eu não sei, né? Para falar que é cristão,
Você deu para entender? Você é inteligente, entendeu? Então é isso que Deus tem, desde que haja entrega, desde que haja uma vontade no seu coração conectada com a vontade do Pai. E a gente vê isso acontecer. O inverso também é verdadeiro. Pessoas que antes eram tímidas, pessoas que antes tinham vergonha, constrangimento, hoje estão aqui na igreja, querido, pregando, falando, cantando, romperam o paradigma. Olha que verdade preciosa. Olha o que o Evangelho fez e faz com você. Uma vida torta, uma vida conturbada, e hoje, apesar dos problemas, você é uma pessoa diferente. Você olha para você, rapaz, olha, anda mais cheirosinho, anda mais aciado, uma pessoa que tem expectativa de vida, que vive nessa perspectiva da eternidade. Então não tem preço isso, amém ou não amém? Então, queridos, quando esquecemos os milagres, nós começamos a enxergar o passado de forma distorcida. Essa que é a verdade. Israel estava no deserto, mas estava livre. O Egito tinha comida, mas tinha escravidão. O deserto tinha desafios, sim, mas tinha a presença de Deus. Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, querido. Nem sempre o lugar mais confortável é o lugar da vontade de Deus. Não. Sim, é isso aqui. Alguém já disse o seguinte: como é que eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus? Aí outra pessoa respondeu: olha, se você estiver numa vida toda confortável, é porque você não está no centro da vontade de Deus. Eu sei que isso parece um paradoxo, né? Mas essa que é a realidade. Nós não estamos falando aqui de conforto, querido, material. Nós estamos falando aqui de sofá, de ar-condicionado, de controle remoto, não. Nós estamos falando de um conforto na alma, uma paz no seu coração, sabe? Nós estamos falando desse desconforto no que diz respeito a não se contentar com o pecado, a não se contentar com tanta miséria, a alguém que tem senso de justiça, que consegue se indignar quando o mal prospera. Sabe, queridos, às vezes o caminho da promessa exige fé, perseverança e dependência, mas preste atenção, continua ainda sendo o melhor lugar. Amém ou não amém? Então, para terminar aqui, querido, fala comigo: a memória espiritual alimenta a fé. Ao longo das Escrituras, Deus constantemente ordenava a seu povo que se lembrasse. Lembrar não era apenas um exercício mental. Você pode falar comigo? Lembrar não era apenas um exercício mental, era uma prática espiritual. Quando Israel atravessou o Jordão, Deus mandou levantar as pedras, 12 pedras, um memorial. Lá em Êxodo 12, 26, diz assim, ó: quando vossos filhos os perguntarem que culto é este vós, Deus sempre pediu aos pais para incutir na mente dos filhos o que estava acontecendo. E isso às vezes, querido, era através de símbolos, de memoriais. A ceia do Senhor é um memorial. Por isso que nós participamos. Nós vamos estar aqui dia 5 de julho, celebrando a ceia do Senhor. É uma ordenança do Senhor Jesus. Então, quando os judeus celebravam a Páscoa, ele estava recordando a libertação. Quando você participa da ceia do Senhor, você está trazendo à sua memória o que Deus fez, o que Ele está fazendo, o que Ele fará. Amém ou não amém? Então, quando lembramos do que Deus fez no passado, nós encontramos coragem para confiar nele no presente. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Pode ser, querido, que você esteja atravessando um deserto hoje. Talvez existam situações que pareçam maior do que a sua capacidade de crer, de dar mais um passo. Talvez você está tendo dificuldade de se lembrar dos livramentos que Deus te concedeu. A dor, a aflição, a necessidade de algo para a sua vida tão grande, que isso está fazendo você se esquecer. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para restaurar em nossa memória os grandes livramentos dele. Então eu quero pedir você que curva a sua cabeça, feche os seus olhos, faça uma oração acerca desta palavra.
Ore ao Senhor, querido. O tema da mensagem é o perigo de esquecer os milagres. Faça a oração que Davi fez. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Continua orando ao Senhor. A gente vai ser ministrado por uma canção para nos ajudar a